Jesus disse, vamos ler outra vez o versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqui já cabe duas perguntas. Primeira pergunta: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? O que é isso aqui? O que é buscar o reino de Deus? Porque muita gente fala, olha irmão, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é o nosso relacionamento com Deus, é o conhecer a Deus como Deus quer ser conhecido, é o crescer na graça e no conhecimento de Jesus, é a nossa vida de oração, é a nossa frequência aos cultos da igreja, é a prática da palavra. Então, quando eu começo a fazer isto, habitualmente, eu estou buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então ele disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí vem a segunda pergunta. O que significa e a sua justiça? O que é isso? Buscar o reino de Deus, já disse o que é, e a sua justiça. Olha, é você viver uma vida de santidade, aquela santidade que nós já falamos tantas vezes aqui sobre ela, que no texto grego original é agiasmos. Não é santidade de roupa, não é santidade da mulher não cortar cabelo, de não poder usar uma maquiagem, um brinco, do homem de Deus não poder ir a uma praia, não poder jogar um racha com os amigos. Não, isso aí pode. A Bíblia não proíbe isso em lugar nenhum. Se abster dessas coisas não significa ter santidade, significa ser um fanático religioso. Então, a sua justiça é o viver uma vida de santidade, uma vida de agiasmo. O que é agiasmo? Viver separado do que é profano, devotamento a Deus, dedicação, temor reverencial. Então, quando eu sou uma pessoa que vivo afastado daquilo que é profano, daquilo que Deus abomina, eu vivo afastado do falso evangelho, das falsas religiões, eu vivo afastado da iniquidade, do pecado, do erro. Quando eu tenho uma vida de dedicação a Deus, sou dedicado, sou devotado às coisas espirituais, tenho um temor reverencial muito grande, então eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Agora, o Senhor disse, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus, né? Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são estas que Jesus disse, hein? Que Deus acrescentaria à nossa vida? Olha, irmãos, são as ansiedades da vida, são aquelas coisas mínimas que todos nós necessitamos para viver uma vida digna, para viver uma vida boa, para viver uma vida tranquila. É isso que ele está se referindo aqui. Por exemplo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, com que eu vou pagar o aluguel da minha casa, com que eu vou pagar o colégio dos meus filhos, com que eu vou pagar a prestação que eu fiz no comércio. São essas coisas mínimas que fazem parte da vida de todos nós, não é verdade? É ou não é? Agora, nessas seitas pentecostais que infestam o Brasil e o mundo, nesses lugares horrorosos, onde se prega a teologia da prosperidade, eles desvirtuaram totalmente esse ensinamento aqui de Jesus Cristo. Como é que eles desvirtuaram? A pessoa chega para o pastor e diz assim, pastor, olha, eu queria ser uma pessoa rica, eu queria ser um empresário bem sucedido, eu queria ter muito dinheiro no banco. Aí o pastor diz assim, irmão, fica tranquilo, isso é fácil.
Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Busque. Em primeiro, só que ele não explica o que é buscar o reino, o que é a sua justiça, não explica nada. Ainda manda o cara buscar dizendo que Deus vai satisfazer o desejo. O outro diz: pastor, o meu desejo é morar numa mansão, 5 suítes, 3 salas, sauna, playground para as crianças, né? Piscina. O pastor diz: fica tranquilo, Deus vai te dar. Basta você buscar em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele. E ele prometeu que todas essas coisas te seriam acrescentadas. Isso é um absurdo. Deus não está nesse texto aqui prometendo riqueza. Ele não está prometendo mansão. Ele não está prometendo carro importado, salário de 20 mil reais. Não. Qual é a promessa que Deus está fazendo aqui? É que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, Ele vai acrescentar à tua vida o que comer, o que beber e o que vestir. Aquele mínimo que necessitamos para viver uma vida digna. Nós não precisamos mais do que comer, beber e vestir para viver dignamente, para ter felicidade, para ter alegria. Aliás, foi esse mesmo ensinamento que Jesus mandou Paulo transmitir à igreja quando ele revelou a Paulo o evangelho da graça de Deus. Vamos conferir? Abra em 1 Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7 em diante. Todos acharam? Então vou ler. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você sabe o que eu vejo hoje? Na grande maioria do povo de Deus: eu ainda não tenho minha casa própria, eu só vou ficar feliz, só vou me sentir realizado quando eu tiver a minha casa própria. Eu não tenho automóvel, sou tão frustrado porque não tenho o meu carro no dia que eu tiver. Eu não sou feliz porque não consegui terminar os meus estudos, não fiz uma faculdade, não tenho um diploma de curso superior. É isso que eu vejo. Quando Deus está dizendo: se você tem sustento, se Deus está suprindo a tua mesa, se Deus está dando roupa para você vestir, esteja contente. Aí no versículo 9, ele continua e diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Olha, eu gostaria imensamente de ver esses pseudos pastores que pregam a teologia da prosperidade, que fica na televisão e no rádio prometendo riqueza, dizendo ao povo: venha que Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Eu gostaria muito de vê-los pregando essa mensagem aqui. Olha, os que querem ficar ricos, se o que eles mais ensinam é que as pessoas devem querer ficar ricas. Gostaria muito, mas duvido que eles preguem isso.